Pessoal, nós vamos mostrar aqui o livro Pérolas da Redação Científica, de autoria do professor Gilson Volpato. O livro lista e comenta 101 coisas ditas, pensadas e praticadas por muitos pesquisadores e iniciantes da pesquisa científica, que na verdade são coisas tidas como pérolas ou mitos, digamos assim, pelo professor Gilson Volpato. A primeira edição do livro que iremos comentar aqui foi publicada em 2010 pela editora Cultura Acadêmica. A maioria das análises do professor Gilson Volpato serve para todas as áreas, né, nesse livro. Algumas são mais específicas para as ciências biológicas. Vamos ver aqui o que diz o Lattes, né, do professor Gilson Volpato. Ele concluiu a graduação em Ciências Biológicas no final dos anos 1970 e o doutorado em Ciências Biológicas no final dos anos 1980, tudo pela Unesp. Tem pesquisado principalmente sobre fisiologia comparada e comportamento animal. No Lattes constam ainda 73 artigos científicos publicados, a maioria em revistas internacionais de grande impacto. Ele também é bastante ativo nas redes sociais e tem um próprio instituto que oferece cursos online sobre redação científica. O livro traz 101 pérolas e está dividido em 15 capítulos, né? Cada um tratando sobre, por exemplo, pérolas sobre a publicação, pérolas sobre o título, pérolas sobre a introdução, pérolas sobre as conclusões, né? E assim por diante. Nós selecionamos aqui 8 pérolas, né, para resumir e comentar. Algumas são bem engraçadas, porque são coisas bem corriqueiras, né, e fáceis de perceber por aí. Vamos lá. A pérola 19 é absolutamente clássica. Estudos quantitativos são mais robustos que os qualitativos. Duas implicações dessa pérola são, segundo o professor Volpato, a rejeição de conclusões boas de estudos qualitativos e a crença exagerada na abordagem quantitativa. Em outras palavras, pode-se aceitar uma conclusão errada de um estudo quantitativo e rejeitar uma boa conclusão de um estudo qualitativo. Isso não significa, diz o professor Volpato, que devemos sempre integrar, misturar as duas abordagens em uma pesquisa, menos ainda que cada metodologia se transforme numa igrejinha impenetrável, né? Nós dissemos aqui algumas vezes que, dados problemas de pesquisa, exigem abordagem qualitativa, outros exigem abordagem quantitativa. Alguns ainda exigem ambas as abordagens, né? Mas isso depende do problema. Então fica o questionamento: a abordagem já é decidida antes de se ter o problema? Durante uma das nossas aulas da disciplina Etnografia Aplicada à Educação, no doutorado, a professora Belmira Bueno disse mais ou menos o seguinte: disse que é a favor de qualquer abordagem, qualitativa ou quantitativa, desde que o trabalho tenha sido bem feito, com rigor, né? A Pérola 24 trata sobre a autoria dos artigos científicos. Diz: para ser autor, basta coletar dados ou emprestar equipamentos. Vamos repetir. Para ser autor, basta coletar dados ou emprestar equipamentos. Esse é um assunto bem delicado, né? Não é raro vermos artigos com 10, 20, 30 autores. Não há problema especificamente em relação à quantidade de autores. O problema é, será que todos realmente são autores? Alguns podem ter participado somente da coleta de dados, tida por vezes como a etapa mais árdua, mais trabalhosa da pesquisa. E se é a etapa mais árdua, mais trabalhosa, então aqueles que trabalham nessa etapa são tidos como mais merecedores do crédito no trabalho, né? Pelo menos essa é a crença recorrente. Ou ainda, emprestar um equipamento, emprestar um laboratório, será que já é o suficiente para figurar como um dos autores, né, do trabalho?
Essa pérola tem como consequência a existência de autorias fraudulentas, aponta o professor Volpato. Ele faz um rápido comentário analítico de cunho sociológico muito interessante, muito interessante. Porque todos que leem um artigo querem saber a conclusão. A coleta de dados é uma condição necessária, né, mas não suficiente em uma pesquisa científica. Então, limitar as ações de alguns colaboradores à coleta de dados ou ao empréstimo de algum material aliena ou marginaliza essas pessoas da construção do conhecimento científico, que vai além da coleta de dados. É preciso que todos os autores participem da elaboração das conclusões e estejam preparados para defender essas conclusões, defender publicamente. Essa é a posição do professor Volpato. A próxima pérola é a de número 36, né? E trata de uma paixão, né, pela quantidade, a quantidade de projetos, a quantidade de orientandos, a quantidade de artigos. A pérola é: devemos fazer muitos projetos. Se há muitos projetos e poucas publicações importantes, então energia está sendo canalizada para o lado errado. Não? É melhor focar em projetos que realmente façam a diferença, alerta o professor Volpato. Sobre as perguntas da pesquisa, a recomendação do professor Volpato é que o pesquisador identifique perguntas de pesquisa relevantes e foque nelas, ao invés de desperdiçar tempo e energia com qualquer pergunta. Né? Nós temos aqui uma série de vídeos que tratam sobre perguntas da pesquisa, segundo o livro Research Questions, do pesquisador da área de educação Richard Andrews. A pérola 39 também é interessante e trata sobre quantidade. Haverá um congresso numa cidade ótima. Vamos bolar um projetinho? Bom, durante o doutorado a gente leu alguma coisa sobre teoria da atividade, textos do Leontiev, da Nina Talizina. Esses autores consideram que há dois tipos de motivação, né? A motivação intrínseca e a motivação extrínseca. É um pouco complicado detalhar aqui por conta do tempo, mas podemos exemplificar usando essa pérola denunciada pelo professor Volpato. Quando um pesquisador vai a um congresso torrar, né, dinheiro público, mas a motivação principal não é o congresso, não é o convívio com os profissionais da área, mas passear, fazer turismo e tudo mais, dizemos que a motivação do pesquisador para se inscrever no projeto não é intrínseca, é extrínseca. A principal motivação não é o congresso. E para participar do congresso e ter os custos pagos pela instituição, muitas vezes é preciso publicar um resumo. Então, isso pode implicar numa grande quantidade de projetos e resumos medíocres. E a imagem do pesquisador se associa a essa ideia de mediocridade. Então, é preciso ter cuidado com isso, não? Pérola 56. Não inclua na introdução as conclusões da pesquisa. Mantenha o mistério e a curiosidade do leitor. Então, o professor Volpato concorda que ciência não é história de mistério, suspense. O artigo pode sim já adiantar na introdução alguma coisa da conclusão. Pode fazer isso até mesmo no título, né? Até porque o leitor certamente vai ler as demais partes do artigo para saber como os autores chegaram àquela conclusão. Então, essas normas muitas vezes limitam a criatividade dos autores, não é? A pérola 62 é bem direta. A falta de estudos no assunto justifica que investiguemos esse assunto. A falta de estudos no assunto justifica que investiguemos esse assunto. Bom, a gente sabe que uma pesquisa científica tenta preencher algumas lacunas nos conhecimentos, né, sobre dado assunto. Porém, o alerta aqui é que nem sempre a falta de estudos no assunto justifica uma pesquisa sobre esse assunto.
talvez não haja tanto estudo sobre o assunto, porque ele não é interessante para a comunidade científica. Pode ser um assunto tido como bobo, por exemplo, não? Muitas citações enriquecem um trabalho. Muitas citações enriquecem um trabalho. Essa é a pérola 98. De novo, trata-se de uma crítica do professor Volpato em relação à valorização apenas da quantidade. Muitas citações acabam deixando, então, o texto prolixo e aumentam as chances de lhe ser negado por revistas boas. É melhor citar uma ou duas referências sólidas ao invés de tantas referências, talvez muitas de baixa qualidade, né? Mas o professor Volpato traz aqui outra solução, né? Citar artigos de revisão já evita o trabalho de citar tantos artigos atestando a mesma coisa. A última pérola selecionada aqui, e por coincidência a última do livro, é a pérola de número 101. Devemos agradecer às agências de fomento. Devemos agradecer às agências de fomento. Bom, aqui o livro se encerra em grande estilo, porque é muito difícil encontrar um artigo que não agradeça às agências de fomento. Mas por que o professor Gilson Volpato considera isso uma pérola? Então, quando uma pesquisa é financiada com dinheiro público, por exemplo, pressupõe-se que os autores apresentaram um projeto que foi analisado imparcialmente pelo seu mérito e com isso houve o apoio financeiro. Não foi um favor de amigo, né, que precise ser retribuído com um muito obrigado. A melhor forma de agradecer, aponta o professor Volpato, é gerar patentes, tecnologias, boas publicações, algum retorno para a sociedade. Uma coisa é os autores informarem numa nota de rodapé, por exemplo, que houve financiamento do trabalho por uma agência. Isso é tido no livro como saudável, obrigatório até. Outra coisa é agradecer e reforçar o agradecimento, né? Então, pessoal, resumimos aqui 8 das 101 pérolas da redação científica, segundo as experiências do professor Gilson Volpato. É fácil encontrar o livro por aí, né, à venda. É bastante recomendável a leitura total para conhecer as outras 93, né, situações que são tidas como pérolas da redação científica pelo professor Gilson Volpato. Comentários, por favor, enviem para o e-mail que está na descrição desse vídeo. Até a próxima.